alguns anúncios a fazer a todos que nos assistem, tá? Vocês devem saber que nós vencemos 2 processos já do senhor Bafo de Embu. E agora nós temos a terceira vitória. Não é replay, não é reprise, não estou contando história repetida. Hoje tem exclusivo aqui pra vocês sobre um novo processo que nós vencemos, tá? Só que pra chegar nele, antes de chegar nesse processo, tem o seguinte, eu vou contar rapidamente um pouco sobre as primeiras vitórias, tá? Que nós tivemos para todos estarem na mesma página, tá? Hat Trick, nós vamos pedir a música, o Bafo de Embu pode pedir a música, se é que tem alguma música, da banda Pandora 101, no Fantástico, né? Uma vez que eles nunca fizeram nenhum sucesso, nunca fizeram nenhum show em lugar nenhum, eles podem pedir agora a música no Fantástico, porque, né, perderam 3 vezes na justiça para o MBL, tá? Eu só lembro a todos aqui que estiverem chegando nessa live, você pode participar da live aqui no Smartcast, que tá aqui na tela, beleza? Participe, manda sua mensagem, pergunta, dúvida, xingamento, elogio, elogios de preferência. E você, entrando no Valete Plus, ao longo dessa live, você vai ganhar 3 revistas, tá? Você vai ganhar a revista do Bobson, tá? Em comemoração a esse dia maravilhoso. Você vai ganhar a revista do Trump. Aqui a gente já começa a tratar da nova doutrina moral de Trump. E a nova revista Valete que tá aí na tela, do Prendeu, Matou. São 3 revistas em uma. Só entrar no Valete Plus, entre no Valete Plus ao longo dessa live, porque vai ser bastante divertida, tá bom? Minha querida Heloísa, a gente vai começar do final das coisas que eu te mandei, tá? Tirando os vídeos, tá? Então a gente vai começar mais precisamente desse aqui, ó, onde eu marquei aí agora. E aí a gente vai subindo até eu chegar no novo processo que Nando Moura, tá? Em uma tática que a gente vai comentar aqui sobre como foi feita. Perdeu novamente na justiça, tá? E assim, não é que tá perdendo, assim. Tá perdendo, sei lá, quem é que jogou ontem que perdeu, Heloísa? Você que tá por dentro da Copa do Mundo. Deixa eu ver. Fala, Alemanha perdeu ontem. A Alemanha perdeu, não é que nem a Alemanha perdeu ontem, assim. Ele perdeu igual o Brasil perdeu da Alemanha em 2014. Igual o Curaçao. Igual o Curaçao, assim, é vergonhoso. Põe o outro que tá do lado e depois esse, tá? Tá. Então vamos lá. Há cerca de 2 semanas, nós vencemos. Like nessa live, tá, rapaziada? Avisa que a gente tá ao vivo aqui que vai ter anúncio. Importante. Há cerca de 2 semanas, nós vencemos, tá? Um processo, por enquanto, em fase liminar, né? Do Bafo de Embu, naquele processo que nós movemos sobre os vídeos, onde ele faz imputações de nazismo, de roubo, de crime, dos mais diversos crimes contra membros do MBL. À época, nós tivemos uma decisão de juízo de primeiro grau favorável, né, a nosso pedido liminar para retirada de vídeos desse sujeito. No dia seguinte, ele conseguiu, por meio de um juiz plantonista, suspender aquela decisão e ele gravou vídeos. Eu vou moer vocês na justiça. Eu vou moer. É o ano da colheita. Eu consegui, eu venci. E eu falei, não, nunca venceu. Ele só conseguiu a suspensão daquilo. Pois bem, isso foi julgado por 3 desembargadores, tá? No Tribunal de Justiça de São Paulo. E os 3, de maneira unânime, confirmaram a decisão do juízo de primeiro grau e manteve, portanto, o nosso pedido liminar aceito, foi deferido e ele terá de remover os seus vídeos sob pena de multa, tá? Então, tá aí parte da decisão, pode botar na tela, dessa primeira decisão. É necessário e importante proteger possibilidade de expressão de pensamento. Contudo, essa liberdade não pode ser utilizada para, eventualmente, injuriar, difamar ou caluniar outras pessoas, o que ainda não se tem plena condição de afirmar ter ocorrido ou não na espécie dos autos, ou seja, vai ter o julgamento de mérito. Mas, havendo indícios de abuso, pois o conteúdo dos vídeos atingidos pela decisão proferida em primeiro grau não é informativo, não está neles nem mesmo referido que existiriam provas ou elementos precedentemente apurados que dessem embasamento aos discursos proferidos pelo agravante. E aí põe aquela outra partezinha. Nestes termos, voto por negar provimento ao recurso, restando cassada a tutela antecipada concedida em plantão judiciário. Portanto, já vencemos ali o processo em fase liminar, esse que vocês sabem dos vídeos. Pois bem, veio o segundo. Qual é o segundo processo? Este segundo processo que nós vencemos ontem, tá? Foi o primeiro processo de toda essa briga,
tá? Foi um processo movido pelo procurador de Embu das Artes, Luiz Gustavo de Moura Caim, conhecido como Gugu, ou também conhecido como Mamão do Nando Moura. É o mamãozinho do Nando Moura. O Mamão, ele resolveu me processar, foi o primeiro processo movido nesta briga. Ele moveu um processo contra mim pedindo que eu retirasse quase 4 ou 5 vídeos meus do ar do YouTube. Ele alegava, tá? Já pode deixar aí na tela então, minha querida Heloísa, os que estão acima, que é o do Google, tá? Ele, procurador municipal, ou seja, da elite do funcionalismo público brasileiro, processando eu, um mero professor de geopolítica, um mero professorzinho, né? Fui processado pelo poderoso, exatamente, da Zoom, né? Porque o homem é cego. Peraí, deixa eu ver se é esse... Aí, perfeito. E aí ele me processou, pediu a retirada dos meus vídeos, ainda não põe, volta pra mim. Pediu a retirada dos meus vídeos, querendo me censurar. E alegando, vejam só, pessoal, que eu fui processado por ele por chamá-lo de péssimo advogado. Porque lembra aquela história que o Nando Moura contava nos vídeos, de que eu recebi recursos da Amanda na campanha e depois devolvi a ela. Lembra aquela história de que nós recebemos doações de certas pessoas e nós mandamos para outros candidatos? Lembra toda essa história mentirosa, vagabunda, canalha? Lembram-se disso? O que aconteceu naquela ocasião? Isso está documentado em matérias de imprensa da época. Nós recebemos um recurso na nossa campanha, que nós olhamos as pessoas que tinham doado, né, eram doações privadas, importante lembrar, que foram feitas ao partido, o partido repassou pra gente, a gente olhou, falou, não, nós não queremos essas doações. O que seria mais simples de fazer naquela ocasião seria dizer, não, opa, é dinheiro aqui, é doação, é privada, é lícita, beleza, vem. Só que nossa régua é sempre muito alta, a gente é muito Caxias nas coisas que a gente faz, né? E naquele momento a gente falou, não quero doações dessas pessoas aqui, porque tem funcionário público aqui, não quero. Devolvemos pro partido. O partido falou, ok, manda pro candidato fulano de tal e fulano de tal. Beleza, tá bom, tchau. Ou seja, nós recusamos recurso de campanha e este vagabundo tenta fazer alguma ilação. Não, porque vocês mandaram para um candidato que não teve muito voto, então é um esquema de... Não tem esquema nenhum. Nós recusamos recursos. Nós recusamos, tá? E à época ele falou isso daí, né? Com ares de denúncia. Olha o que foi feito, né? Sendo que é tudo público, sendo que nossas contas são aprovadas com louvor em todas as eleições. E eu mostrei, eu mostrei isso em vídeos meus e disse, olha, quem te orientou dessa maneira a dizer que isso é uma denúncia, alguma coisa do tipo, é muito burro, é péssimo advogado. Falei isso. E como está comprovado na internet que o advogado dele é o senhor Google, o senhor Google resolveu me processar por fazer uma crítica ao serviço advocatício que ele presta de assessoria jurídica ao irmão dele. Tentando me censurar, um mero professor de geopolítica sendo censurado por um procurador municipal. Pois bem, ele perdeu, já em a liminar lá no início, e agora ele perdeu o mérito do processo. Então esse processo acabou. Esse processo acabou e ele perdeu. E perdeu feio. Perdeu feio. Tomou uma lavada. Põe na tela aqui. Parte da decisão. Outro sim, sobre o fato de ter mencionado que o requerente é detentor de cargo público e recebe remuneração dos cofres públicos, trata-se de informação de conhecimento público, sem acusação direta de que exerce trabalho particular em horário de trabalho e que em razão disso houve prejuízo para a administração pública. Porque eu sempre falei, minha cara Heloísa, que o procurador Gugu Moura, ele presta serviços ao seu irmão em horário comercial. Só que isso está amparado por uma decisão da nossa Suprema Corte. O STF diz que o cara, por mais que ele seja procurador ali, pago com dinheiro público, ele pode ter os trabalhos jurídicos dele ali. E ele advoga pro irmão dele em horário comercial, se for necessário para exercer a sua função de advogado. Eu digo que o irmão dele, pela régua que o irmão dele usa, né? Se uma pessoa que trabalha num gabinete faz um tweet, ele diz que é uma máfia, é um gabinete do ódio, é tudo má, não pode... Mas o irmão dele, sendo procurador, pode advogar pra ele. E pode mesmo, tem decisão do STF sobre isso. Sempre disse isso, sempre disse isso. Seguindo, desta forma, pelo que se extrai do conjunto probatório, o conteúdo dos vídeos postados apresenta cunho eminentemente de resposta à crítica política realizada pelo seu irmão, não estando diretamente relacionado às suas atividades junto à administração municipal. Desce.
Por fim, não é demais destacar que as postagens são respostas críticas direcionadas aos vídeos que o irmão do requerente postou em seu canal, e não a pessoa do requerente. Não há qualquer manifestação direcionada de forma específica a ele, a ponto de ofender a sua honra ou imagem. Dessa forma, não caracterizado o ato ilícito praticado pelo requerido, o julgamento pela improcedência do pedido é medida de consequência ante exposto, julgo improcedente pedido, formulado por período de pororó. Perdeu, né? O grande advogado ali, né, que resolveu tentar, né, me censurar, tirar vídeos meus do ar, perdeu, né? Perdeu. E tem uma outra parte, né, desse aí. Tem Então põe a outra. Põe a outra. Né? Faltou isso aí. Isso aí, dá zoom. Sempre que for começar um novo processo, começa do começo dos print. Beleza. Na situação em análise, verifico que o nome do requerente em nenhum momento foi mencionado nos vídeos, já que quem recebeu as respostas contundentes foi Nando Moura, também detentor de canal na mesma plataforma, e que realiza postagens envolvendo questões políticas. Políticas! Políticas! Ele faz postagens políticas. Será que ele é um político? Não foi feita acusação de que teria providenciado pesquisas contra o requerido, somente indagações em direito de resposta e claramente imitando a mesma forma de questionamentos que Luiz Fernando de Moura Caim, irmão do requerente, faz em seus vídeos. Ainda que, desce aí, o requerente tivesse participado de pesquisas ou investigação de dados para expor abusos na campanha eleitoral, o que o requerente nega, ele poderia também tê-lo feito, vez que os dados mostrados pelo seu irmão na postagem, bem como no vídeo de resposta do requerido, são provenientes de dados públicos. Qualquer pessoa poderia ter acesso, não se tratando de invasão indevida. Portanto, o fato do requerido fazer suposições de que o requerente tivesse participado nessa pesquisa não implica em dano moral indenizável, nem relevância para conceder um direito de resposta. Perdeu, o Gugão perdeu, pode tirar esse daí, né? Perdeu, tentou me calar, tentou censurar, um mero professor de geopolítica, perdeu. E é importante lembrar, tá, pessoal, que ele ainda de maneira...